Queridos amigos, mais uma vez, é com grata satisfação que nos reunimos para continuarmos a discussão da obra Física do Espírito. Hoje é 21 de setembro do ano de 2022 e nós vamos conversar sobre o quarto tema da sua quinta parte, que se intitula A Função de Onda Cósmica e seu agente colapsante. Assim. Bem, continuando, nós vamos estudar a função de onda cósmica e seu agente colapsante. A princípio, um título que pode assustar quem não está habituado com os nossos temas, mas nós veremos que se trata, naturalmente, de um assunto até certo ponto simples. Bem, nós estamos terminando hoje a discussão de uma teoria que achamos bastante interessante, chamada Big Bounce, que nós traduzimos por grande pulo, ou grande salto, ou também grande rebote. Essa teoria foi desenvolvida pela gravidade quântica em loop, uma tese bastante moderna que partiu de um pressuposto também bastante simples: considerar todo o nosso universo oriundo de um colapso de uma imensa função de onda que envolve todo o universo, ou seja, uma função de onda cósmica foi colapsada e desse colapso nasceu o nosso universo. Esta é, em síntese, a tese, e nós vamos hoje terminá-la, porque já estamos discutindo esse assunto já de uns 2 encontros anteriores. E é uma tese que completa a teoria do Big Bang. Ela não se antepõe à teoria do Big Bang, como alguns poderiam pressupor. Porque o Big Bang continua, evidentemente, como a explicação mais evidente para a formação do nosso universo e que explica ele encontrar-se até hoje em franca e acelerada expansão. Então, ele teria vindo de um episódio explosivo de um ponto virtual há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Essa tese pressupõe que o universo veio de um outro universo que se condensou, ou seja, sofreu um colapso, e, como resultado desse colapso, houve a explosão. Aconteceu o Big Bang. Por isso, Carlo Rovelli, um físico italiano, contemporâneo, né, que tem escrito obras sobre este assunto, ele afirma nos seus livros, a realidade não é o que parece. Ele diz que o nosso universo parece ser o resultado de um colapso de outro universo. Isso tem tido um apoio matemático, isso que é extraordinário. E este apoio matemático é que dá um sustento a essa ideia, e nós achamos isso extraordinário, né? Como que, através de especulações puramente matemáticas, o pensamento humano, né, munido nada mais do que relações entre variáveis e constantes identificadas na natureza, ele consegue lançar um olhar, ainda que tímido, na gênese cósmica e extrair conclusões plausíveis. E essa é uma das conclusões que mais se ajusta à revelação de Ubaldi, que nos diz que o nosso universo nasceu de uma queda, de um processo de contração dimensional de um outro universo, o universo divino, que ele chama de sistema, e o nosso universo teria nascido, então, da contração de parte do sistema divino, não todo o sistema divino, né? Não todo o universo original, que se manteve íntegro, mas parte dele desmoronou, na linguagem de Ubaldi, e resultou no nosso universo. Desse desmoronamento, então, houve uma expansão posterior, gerando todo o nosso universo. Então, é uma tese extraordinária, né? E ela afasta a absurda tese da gênese do vazio, que nós já conversamos sobre ela no nosso último encontro, né? Que é uma outra ideia que pressupõe que o universo simplesmente nasceu de um vazio, de uma flutuação
quântica do absoluto vazio, e então ele teria vindo do nada. É uma ideia absurda que também tem vigorado, mas essa ideia ela cede lugar para o Big Bounce, né, que diz que não foi exatamente um vazio que gerou o nosso universo, mas um outro universo, né? Um outro universo superior ao nosso. Inclusive, o Rovelio chama de supermundo. Achamos, né, muito interessante a intuição desses pensadores, porque nos remetem exatamente ao universo divino, né, que seria o supermundo, né? E nós vemos no ciclo da substância exatamente o Big Bounce, né? Vemos a primeira fase do ciclo, em que álcool e espírito se condensa em beta-energia, beta, por sua vez, se condensa mais ainda, gerando gama-matéria, né? Então, essa é a primeira fase do ciclo da substância, onde nós identificamos esta condensação, né? Este colapso da substância, que do estado de espírito puro terminou como matéria na sua mais íntima compactação, né? E isso é uma precipitação, esse é um colapso, né? Que nos afere, inclusive, a afirmativa do Cristo, quando diz que viu as forças satânicas se precipitarem do céu, caírem do céu, né? Vi Satanás cair do céu. Ele viu a precipitação das forças satânicas representadas por todos nós, né? E dando origem ao nosso universo. Então, isso é bastante extraordinário, né? E são verdades profundas que são aferidas pela inteligência humana, né? E, como disse a vocês também, a teoria do Big Bounce, do grande salto, do grande rebote, ela pressupõe duas hipóteses. Uma, que o nosso universo nasceu de uma contração de um outro universo idêntico ao nosso. E outra que pressupõe que não, o universo nasceu de uma contração de um universo distinto, né? Um cosmos imaterial, não espacial, atemporal, né? E que faz muito mais sentido para nós, né? Porque, de fato, isso corresponde ao supermundo, isso corresponde ao universo divino, né? Que é um universo distinto do nosso, né? Existe nas antípodas do nosso, como diz o Baldi, né? O nosso é um universo do espaço-tempo, onde tem matéria e energia, um universo em íntimo movimento fenomênico, né? É um universo instável, um universo degradável, né? Os seus produtos são transformáveis e degradáveis. E no outro universo, o supermundo, não existe esse processo, né? É o universo da verdadeira eternidade, da atemporalidade, da não espacialidade, né? Da atemporalidade, né? Então, de fato, a teoria quântica em looping está se aproximando bastante dessas revelações, né? É bastante interessante isso, né? Mas essa teoria, ela tem um grande nó, um verdadeiro nó cego para os pensadores da atualidade. É porque o colapso de onda, ele sempre é realizado por uma consciência que observa e mede, né? Como ocorre na física quântica. Então, a interpretação de Copenhague, né, desenvolvida por Niels Bohr, já aferia a possibilidade de que o colapso quântico ele é, na verdade, realizado pela consciência. Então, há necessidade de uma consciência que observa um fenômeno quântico para que ele seja colapsado e se transforme em algo palpável, em algo real para nós, né? Então, é um evento virtual, é um objeto virtual que adquire realidade quando ele é observado ou mensurado, ou qualquer interferência é feita nele pela simples observação. Ou seja, a consciência colapsa a função de onda. Isso é clássico na física quântica. Mas, em relação à grande onda quântica que deu origem ao nosso universo, quem que a colapsou? Não haveria ninguém para fazer isso, não existiam consciências, segundo a concepção rotineira, né? Nossa concepção materialista, não existia ninguém para colapsar a onda quântica. Inclusive, os cientistas não são
ousados o bastante para pressupor que, quem sabe, Deus fez esse colapso, a consciência divina colapsou a grande onda quântica. Mas isso não é uma hipótese viável do ponto de vista científico e nem sequer é aventada tal hipótese, embora pudesse ser, né? Mas não. Então, cria-se um imbróglio, né? Não existiam seres pensantes há 13 bilhões e 800 milhões de anos para colapsar a função de onda que deu origem ao nosso universo, né? Porque só seres pensantes têm a capacidade de escolher e de fazer precipitar as potências oriundas de um evento quântico, né? Então, para nós isso é muito simples, para nós é simplíssimo, né? Nós não podemos admitir que Deus tenha feito esse colapso, porque seria algo absurdo do ponto de vista da sabedoria divina e da bondade divina, porque o colapso é tremendo. Ele provoca uma estrondosa compactação do ser, não só das forças, né? Não são forças aleatórias e forças alheias ao ser, né? Eram entidades, éramos nós que portávamos essas forças. Então, houve uma compactação do ser. E essa compactação prendeu o ser na intimidade atômica. Então, isso seria, de fato, uma grande maldade, Deus ter feito isso conosco, por um simples critério de criação, né? Ou seja, criar uma entidade filha do divino, dotado dos mesmos poderes, dos mesmos atributos da divindade, e depois encolher absurdamente essa entidade, né? Toda dotada de forças inimagináveis, e contê-la numa diminuta entidade atômica, né? Sabemos que isso aconteceu, porque está dito na Revelação, o anjo se fez átomo, né? Questão 540 do Livro dos Espíritos. O anjo não foi inserido no átomo, ele se fez átomo. Essa é a tradução original do francês, né? Ele se tornou átomo, se fez átomo, e a partir daí ele inicia a escalada de evolução, de crescimento, de desenvolvimento para retornar ao seu estado de plenitude, né? Então, a compactação, o colapso da função de onda gerou sementes de deuses inseridas na intimidade atômica, né? Vejam só, né? Que dimensão absurda nós chegamos, né? Que é a verdadeira sementinha de mostarda na alegoria evangélica, né? Então, para nós é muito simples, nós estávamos presentes ali, e nós que fizemos essa compactação, não foi Deus, fomos nós. E por que se deu essa compactação? Nós vamos estudar isso com mais cuidado, mas houve uma intenção de expansão. Então, os filhos do divino, entre os infinitos filhos do divino, parte desses filhos intentaram ser mais do que eram. Intentaram um impulso de crescimento. Esse impulso de crescimento não podia desenvolver-se no mundo divino, porque abalaria os fundamentos estabelecidos na criação original, fundamentadas no amor, e esse princípio feria o princípio do amor. Ir além, ser mais do que os outros, não é? Igualar-se ou superar-se a Deus, não ser um eu menor, mas ser um eu maior. Isso era uma pretensão absurda e ególatra, né? Que foi o nosso erro fundamental. Ele não pôde realizar-se no plano divino, então esse impulso inicial, um impulso patológico, né, que esses espíritos se deram, ricocheteou no escudo da lei, e desse ricochete surgiu o grande colapso. Surgiu a grande convergência de forças que se impactaram no ponto, aí sim ocorre o colapso da onda quântica, e o desdobramento desse colapso, a expansão que se segue, dá origem ao nosso universo, onde nós estamos inseridos e estamos evoluindo, né? Então, esse é um modelo fantástico. Ele nos dá exatamente a explicação da queda do espírito, né? Então, o colapso de onda quântica, né, está inserido na nossa história, não foi realizada por Deus, Deus não teve essa pretensão, foi realizada pelos espíritos revoltosos. E somos nós, todos nós que habitamos este universo. Representamos as forças satânicas, né?
representamos os anjos caídos, os anjos que se fizeram átomos. Então, foi fruto de uma intenção imprópria de expansão que não pôde realizar-se. Essa expansão, então, foi convertida num colapso, num desmoronamento dimensional que deu origem ao nosso universo, né? Então, assim, nós resolvemos essa difícil questão para os físicos teóricos, né, envolvidos nos estudos da cosmogênese, porque eles não têm essa abertura de admitir a participação de consciências livres pré-existente ao nosso universo, né? Por isso, muitos dos cientistas ficam embaralhados ao tentar explicar esses eventos, né? O Stephen Hawking, por exemplo, chegou a falar categoricamente, olha, o universo criou a si mesmo, sem nos explicar como é que pode isso, essa extraordinária façanha de um universo criar a si próprio, né? Um universo destituído de propósito, seria uma entidade física, né? Partida do nada, destituído de propósitos, de finalidades, de conhecimentos, né? Ele não poderia criar leis, mas o universo teria criado a si mesmo. E, infelizmente, né, é uma afirmativa que parte de entidades extremamente sábias, né, os homens mais inteligentes da humanidade, mas que negam um pressuposto tão simples, né, a existência de um Criador. E essas ideias absurdas, a maior delas foi proferida por John Wheeler, que é um dos idealizadores da gravidade quântica em looping, né? Um dos fundadores dessa teoria. E ele percebeu a necessidade de que teria que existir um agente colapsante. Então, qual que é a ideia dele? A ideia dele é extremamente absurda, né? Se chama visão retroativa. É uma teoria. Não sabemos nem como que essa teoria vai parar nos anais de ciência, sabe? De tão absurda que é. O John Wheeler pressupôs o seguinte, olha, se não existia ninguém para colapsar o universo, quem sabe nós? Na atualidade, ao olharmos para o passado, fazemos o colapso da onda quântica e criamos o universo simplesmente por estarmos, né, nesse futuro olhando para o passado. Então, é o futuro que cria o passado, não é o passado que leva ao futuro, né? Então, nada existia. De repente, nós surgimos, não se sabe como, olhamos para o passado e criamos a nossa história. Que coisa absurda, gente. Faz uma ficção científica, de repente, pum, e a humanidade atual aparece assim como do nada, num passe mágico. Aí ela olha para o passado e cria o seu próprio passado, cria a sua história que não existia, inclusive colapsa o universo que não existia. Sinceramente, meus queridos ouvintes e companheiros, né, eu acho como pode um cientista lançar uma ideia, né, tão absurda, né, e dar uma vestidura científica a uma ideia dessa natureza. Se assemelha a uma ficção hollywoodiana, né, uma ficção cinematográfica, né? Como é que poderia acontecer uma coisa dessa, né? Nós surgimos de repente, tal qual somos, agora olhamos para o passado e criamos a nossa história. Visão retroativa. Um profundo apelo de uma razão que não quer acreditar na existência de potências superiores, não quer acreditar que nada exista além de nós, na realidade universal, simplesmente isso. É uma negação de uma fé, né? E nós lamentamos que esses cientistas tenham nos deixado essas ideias, né? Elas são absurdas, e, naturalmente, que o futuro cuidará de desmantelá-las, evidentemente, né? Porque é inútil negar a mais simples das hipóteses. Se houve o colapso de uma onda e o colapso requer a presença de consciência, então não temos escapatórias. Existiam consciências, existiam inteligências livres prévias ao nascimento do nosso universo. Isso é muito simples. Olha que ideia maravilhosa que resolve todos os nossos problemas. Resolve afirmativas dos físicos, né? Que vêm nos falando que nós criamos a realidade.
Mas como teríamos criado a realidade se essa realidade existe há mais de 13 bilhões de anos e não existimos naquela época para criar essa realidade, né? Por exemplo, John Rees, né? John Rees, que é um astrofísico britânico, né? E ele diz, né? Não importa o que os observadores tenham surgido bilhões de anos depois, o universo existe porque nós somos conscientes dele. Não importa se não existiam consciências naquela época, né? Ele existe porque nós somos conscientes, nós o observamos, nós o tornamos uma realidade. Mas como? Como se não existíamos, não existia inteligência alguma para criar o universo, né? Os físicos norte-americanos também, né? O Rosenblum e Kushner, eles também afirmam, né? Nós criamos o universo. Muito bem, é uma afirmativa interessante, né? E eles completam: o universo é hospitaleiro a nós porque não poderíamos criar um universo no qual não pudéssemos existir. Olha que afirmativa interessante, né? Então, nós criamos o universo do jeito que é, e que permite uma certa estabilidade da matéria e permitiu o nascimento da vida, porque nós não poderíamos criar um universo diferente disso, porque não existiríamos. Então, ele está, entre linhas, dizendo assim: nós existíamos antes do universo, porque nós criamos um universo hospitaleiro, né? Onde nós pudéssemos existir, onde nós pudéssemos surgir e existir. Então, eles estão pressupondo, evidentemente, a nossa prévia existência ao universo, para que nós pudéssemos tê-lo criado, nas condições que ele existe hoje, né? E as suas condições são extremamente interessantes, porque elas são exatamente as necessárias para que nós existíssemos, né? Chama-se princípio antrópico, né? Então, infelizmente, considerar a nossa prévia existência ao universo, ou considerar a existência de inteligências livres existentes fora do nosso universo, não pode, na atualidade, ser considerada uma hipótese científica, infelizmente, porque ela extrapola os ciclos acadêmicos e ela suscita princípios metafísicos ou religiosos, simplesmente por isso, né? Mas nós, que somos místicos, não temos, evidentemente nenhum preconceito quanto a esta ideia, que é mais lógica, né? É mais lógica. Então, nós não temos como imputar essa extraordinária façanha de criar o nosso universo de matéria, energia, tempo e espaço, senão a nós mesmos, porque Deus não faria isto, porque o nosso universo parte do caos. Ele tem incorporado a desordem, a instabilidade, a degradação, o transformismo, a morte, a dor, o mal, que não são atributos divinos. Questão 16 do Livro dos Espíritos fala isso, né? O universo físico não é Deus. Então, só resta a outra mente existente, né? A outra força criadora existente na realidade, além de Deus. Os filhos de Deus. Não existem outros agentes criadores no universo. Os únicos são Deus e os filhos de Deus, e nós somos os filhos de Deus, né? Dotados da mesma capacidade que Deus possui. Então, nós tínhamos também capacidade de criar, absurda capacidade de criar, e a utilizamos na construção do nosso próprio universo. Então, o nosso universo é uma edificação realizada por todas as consciências que o habitam, por consciências superiores à nossa, que também habitam o relativo, que também são entidades que caíram, né, mais poderosas do que nós, que nos ajudaram a criar essa realidade, né? Platão chamou essa possível entidade criadora do mundo físico, que é o mundo desmoronado, né, o demiurgo, né? O artesão, algum demiurgo criou essa ambiência onde nós vivemos, né, que é a caverna de Platão, distanciada da realidade maior, né, que não teria sido criada propriamente por Deus, né?
Não é isso? E já entendemos também que nós, como espíritos, como entidades eternas, abstratas, não nascemos neste universo, né? Esse universo do espaço-tempo, nada se cria como nada se destrói. Lavoisier, esse é o princípio do Lavoisier. Aqui nada se cria, nada se destrói. Então, aqui também não se criam espíritos. Os espíritos não foram criados aqui. Nós somos criados no universo divino. Essa é a teoria do Balde, né? Então, é perfeitamente viável, né, que seres criados no universo divino tenham se retirado do absoluto, embatumaram suas forças originais no ponto inicial do Big Bang, a partir do qual, né, houve a grande explosão e a gênese de tudo que existe ao nosso derredor, né? Inclusive das nossas manifestações corporais, né? Então, isso explica muito bem as teorias, né? Não há necessidade de buscarmos outras explicações, elas são bastante lógicas, né? E é por isso, exatamente, pelo nosso universo ter nascido dessas forças que se revoltaram e se precipitaram do mundo divino, é exatamente por isso que o nosso universo se fez de indeterminismo, se fez e se faz, né? De indeterminismo, de desordem, de imprecisões, de probabilidades, né? Assolado por uma intensa inquietude fenomênica, e estamos aqui, né, sob as amarras do espaço e do tempo, presos nessas gaiolas, que chamamos gaiolas quânticas, onde nós temos que nos evadir e voltar para a nossa realidade de entidades infinitas, né? Quais fomos criados. Então, meus amigos, basicamente isto é a síntese da nossa conversa hoje, que é bastante simples, né? Então, foi Satanás que fez o colapso da onda quântica, né? Não foi Deus, foi exatamente Satanás como representante de todas as forças rebeldes, né? Que são forças satânicas, né? Então, podemos dizer com Cristo, né? Foi Satanás que se precipitou do céu e numa imensa precipitação dimensional, realizando o colapso de função de onda e dando origem ao nosso universo, né? E assim nós completamos essa afirmação do Cristo, que não é comentado não é comentada nessa afirmativa do Cristo, não é comentada pelos estudiosos do Evangelho, a gente não sabe por quê, porque é de difícil interpretação realmente, né? Porque no sentido literal é a queda de um anjo mesmo do céu, mas agora nós estamos entendendo que não, que é exatamente o que a ciência está nos falando, né? Essa ruptura, essa quebra de forças, essa fuga de forças do reino primário, do supermundo, né, que se condensaram para formar o nosso universo, é exatamente o Satanás que caiu do céu. Não há outra interpretação possível para isso, né? E nós vamos encontrar no livro de Jó também afirmativas muito interessantes, né? O livro de Jó é extraordinário, nós trazemos algumas citações para vocês do livro de Jó, né? Como esta, né? Que é a epígrafe desse capítulo, né? É o capítulo 38 do livro de Jó, e nós retiramos alguns versículos, né? O versículo 6º ao versículo 21 do capítulo 38 do livro de Jó, né? Quando Jó, interpretando a palavra divina, né? Ele pergunta se nós sabemos sobre que bases foram criados o mundo. Quem assentou a pedra fundamental, a pedra de esquina do mundo, né? E Jó completa, e tu sabes, porque já eras nascido, porque é grande o número dos teus dias. Olha que interessante, né? Tu sabes, porque já eras nascido e é grande o número dos teus dias. Só faltou Jó responder, foram vocês, fomos nós, porque estávamos lá, porque já éramos nascidos quando a pedra fundamental do mundo foi fixada, foi firmada, foram firmadas as bases do mundo, foram firmadas as leis diretoras dessa entidade que nós habitamos no universo físico, né? Então, fica muito claro, e hoje podemos responder a Jó, né? Sim, Jó, nós sabemos agora que fomos nós.
né? Fomos nós, porque já éramos nascidos e grande é o número dos nossos dias. Ou seja, nós somos mais velhos do que o nosso universo, né? Hoje nós estamos absolutamente convencidos disso. Então, não é de hoje que nós estamos perambulando, né, pelas estradas dos milênios neste nosso universo, né? Não é de hoje, amigos. Então, está na hora de voltar para casa, sabe? Nós já batemos muita cabeça, batendo perna por aí, já andamos por todos os reinos, né? Viemos dos minerais, passamos pelas plantas, pelos animais, né? É hora de voltar para casa, já que estamos tendo essa clareza hoje, né? E, então, vamos nos perguntar, né? O que é que nós estamos fazendo aqui, né? Não é isso? Então, é isso, amigos. Nós podemos encerrar a nossa discussão, porque hoje o tema é bastante sucinto, né? Nós queríamos apenas reafirmar, né, a ideia de que o agente colapsante da função de onda cósmica somos nós. São os filhos de Satanás. Lembrando a vocês que Jesus nos chamou de filhos de Satanás, né? Então, vamos vestir a carapuça e vamos estar absolutamente convencidos de que o universo é o que é, porque ele é uma criação dos espíritos que se revoltaram e deixaram o mundo divino. Esta é uma tese fundamental que nós estamos utilizando para interpretarmos toda a cosmologia moderna, toda a física quântica. Nós perpassamos todas as revoluções da ciência até onde nos era possível colhê-las, né? Colhê-las e compreendê-las. Nós perpassamos todas por este filtro e nós estamos observando até hoje como que elas se encaixam com perfeição, né, na grande teoria da queda que Pietro Baldi nos trouxe, né, que tanto está reconfortando a nossa mente e o nosso coração, né? Está, inclusive, jungindo todas essas verdades científicas, essas revelações da ciência, às verdades evangélicas, à cosmologia do Cristo, né? Estamos vendo como que são coincidentes. Isso também nos deixa a alma profundamente feliz por vermos, né, que as verdades são confluentes. E essa confluência de verdades é que nos dá a certeza de que este é o caminho que nós devemos seguir para compreender a realidade em que estamos imersos. Então, amigos, paz e alegria para todos e nos encontramos no nosso próximo estudo.